Então, irmãos, tem algum tempo, né, que eu tenho ministrado algumas mensagens dentro de um projeto chamado Aprendendo a Semear até o Celeiro Transbordar. Alguém lembra dessas mensagens? Estão com saudade delas? Vocês lembram quando foi a última vez que eu preguei uma mensagem dentro desse tema? Aprendendo a ser abençoado com Abraão? Não, tem 2 anos, irmãos. Tem 2 anos, irmãos, que eu estou estudando, preparando a mensagem de hoje. Tem 2 anos que Deus está gerando essa mensagem no meu coração. 2 anos preparando essa mensagem, vocês estão esperando que 30 minutos a gente vai dar tempo de ministrar ela toda, né? Vocês aguentam pelo menos 2 horas? Amém, irmãos? Então, irmãos, só recapitulando então o projeto Aprendendo a Semear até o Celeiro Transbordar. A primeira mensagem eu ministrei com o tema Mordomia Cristã. O segundo tema foi dízimos e ofertas, bênção ou maldição. A terceira mensagem foi plantando e colhendo. A quarta mensagem foi aprendendo a ser abençoado com Jacó. A quinta mensagem foi aprendendo a ser abençoado com Isaac. E hoje nós vamos aprender a ser abençoado com quem? Ouviu? Josué. Quem? Josué. Quase. José. Aprendendo a ser abençoado com José do Egito. Amém? Sem perca de tempo, irmão, que o relógio não nos espera. Quero tomar por base Gênesis capítulo 41, versículo 34 ao 36. Gênesis capítulo 31, versículo 34 ao 36. Glória a Deus. Palavra do Senhor que diz assim: que Faraó o faça, e que ele nomeia oficiais sobre a terra, e que recolham uma quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades, e esse alimento se fará para provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém, irmãos? Podemos assentar. Glória a Deus. A garganta não está 100% não, irmãos, mas nós vamos dar conta. A história de José do Egito é uma narrativa bíblica inspiradora de superação, passando por traição, escravidão e prisão. José ascendeu ao poder e salvou sua família e muitas vidas. Sua vida é um exemplo poderoso de como a fé e a sabedoria prática levam à bênção e à prosperidade. Mesmo em tempos de crise, no contexto do projeto Aprendendo a Semear até o Celeiro Transbordar, José demonstrou ser um exímio semeador ao gerenciar e planejar recursos, garantindo que os celeiros do Egito transbordassem durante a fome, salvando a todos. Aprender com ele é aprender a administrar o que Deus nos dá com prudência, para que tenhamos o suficiente para nós
e para abençoar aos outros. Dentro desse projeto eu ainda não concluí o meu projeto de ter 10 mensagens dentro desse projeto. Nós estamos na 7ª mensagem. Mas eu ouso dizer que, aprendendo com José, ela estaria no centro desse projeto. Porque faz bem sentido, né? Aprendendo a semear até o celeiro transbordar. Nós vamos ver aqui dentro do contexto, né? A questão até mesmo dos grãos, né? De armazenar, de guardar, dos celeiros se encher a ponto de transportar. Então, eu acho que não foi à toa que esse estudo, essa mensagem, ela demorou tanto tempo para ficar pronta, 2 anos. Porque eu acho que é algo central dentro desse projeto. O projetor está funcionando? Tá? Gênesis 39, versículo 2 e 3. Nós vamos adentrar no primeiro ponto dentro desta mensagem, que é José, um exemplo de mordomia cristã e fidelidade. Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 30, licença. Vou aguardar. Glória a Deus. Gênesis 39, 2 e 3. Amém. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José, e o que ele fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Glória a Deus. Irmãos, a história de José em si, acredito que a maioria dos irmãos já conhece. Nós falamos, né, aqui de alguns dos patriarcas, né? Falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó. E José, ele é filho de Jacó, irmãos. José é filho de Jacó. Ele faz parte dessa geração. Ele é filho de Jacó, ele é neto de Isaac e ele é bisneto de Abraão. A palavra do Senhor vai nos dizer, nós estudamos, né? Eu ministrei a respeito de Jacó, que Jacó teve 12 filhos. E entre os 12 filhos, 12 filhos homens e uma filha mulher, para ser mais claro. E dentre esses filhos, teve José. José foi o 11º filho, homem de Jacó. Ele era um dos mais novos. Abaixo dele só Benjamim. E a história também nos narra que Jacó tinha 2 mulheres e 2 concubinas. Era uma família bem grande. E ali, Jacó, ele demonstrava mais amor e carinho a José, por ser o primeiro filho da mulher que ele amava, Raquel. Então, levou-se uma ira aos irmãos. E ali, José, já com aproximadamente 17 para 18 anos, seu pai pede que ele vá ver como está os seus irmãos que estavam no campo a apacentar ovelhas. Ver se eles estão bem, ver se eles estão precisando de alguma coisa. E diz a palavra do Senhor que, além disso, Jacó deu uma túnica muito bonita para José.
que despertou mais inveja ainda nos irmãos. E chegando José no campo, os seus irmãos planejaram matá-lo por causa da inveja. A inveja é algo perigoso, irmãos. Os irmãos dele planejaram matar, mas ali o irmão mais velho falou assim: não vamos fazer isso não, vou jogar ele no buraco. Jogaram ele numa cova, num buraco. Passou-se algum tempo ele ali dentro daquele buraco, e passando-se mercadores, eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, então vamos vender. E eles venderam, seus irmãos venderam José por 20 moedas de prata. E José foi vendido, e os mercadores o levaram para o Egito e o venderam como escravo. Eu estou falando do filho de Jacó. Eu estou falando do neto de Isaac, do bisneto de Abraão. Ele foi vendido como escravo para a terra do Egito. A palavra do Senhor também, eu esqueci de mencionar que, enquanto ele ainda estava na sua família, José teve sonhos. Ele teve sonhos de que eles estavam colhendo feixes, ele e seus irmãos, e o feixe dele se destacava diante dos irmãos dele. E depois ele teve outro sonho, em que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam perante ele. Isso foi uma também das coisas que os irmãos o invejaram. Porque os irmãos entenderam assim: você está se dizendo que você é melhor que nós vamos se dobrar perante você. Mas ali já era os planos de Deus. Ali já era Deus revelando algo maior que tinha, o propósito maior que tinha para a vida de José. Deus tem propósito para mim e para você. Deus tem sonhos para serem realizados na minha vida e na vida de vocês. Só que os sonhos e os planos de Deus, irmãos, também são no tempo de Deus. José, ele foi vendido, ali ele tornou-se escravo de um senhor chamado Potifar, e rapidamente ele se destacou entre os demais escravos, porque tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão dava certo. E ali o senhor dele, um senhor egípcio, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhecia Deus, conseguiu enxergar que José era abençoado por Deus. Glória a Deus. Será que o mundo consegue enxergar Deus em você? Será que Deus consegue enxergar? Será que o povo, o mundo consegue enxergar Deus nos seus atos? Será que aquilo que você se põe a fazer, Deus tem abençoado, tem dado certo? Com José foi assim, irmãos. O povo de Deus precisa ser assim. Porque a palavra do Senhor diz mais uma vez: verás a diferença entre o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, o mundo precisa enxergar que somos diferentes. E Potifar conseguiu enxergar isso em José. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, que Potifar viu tanto Deus na vida de José, que ele falou assim: você vai ser o mordomo da minha casa, você vai ser o administrador da minha casa.
Então, de escravo, José passou a ser mordomo, um administrador. E ele não administrava somente a casa, mas também os demais bens, as lavouras de Potifar. E Deus prosperou a casa de Potifar. Deus abençoou os bens de Potifar. As coisas deram certo de uma maneira surpreendente na casa de Potifar, por causa de José. Talvez as pessoas não entendem porque a sua empresa, a empresa que você trabalha, ainda não fechou as portas. Mas é porque tem um servo de Deus que é você que está lá dentro. Que Deus está abençoando a empresa por causa de você. Você é um José para essa empresa. Mas, irmãos, parecia que estava bom, né? De uma cobra, de escravo para virar mordomo, administrador, né? Mas não durou muito tempo, irmãos. O inimigo usou a mulher de Potifar por causa da aparência de José, que chamou a atenção, e ela desejou se deitar com José. Só que José rejeitou. E ao ser rejeitada, ela pegou e planejou, e de uma forma ou de outra ela o acusou de ter violentado. E ali Potifar, ele foi obrigado a pegar o seu mordomo e colocar na prisão. Então, a palavra do Senhor diz, para resumir, porque a hora não nos espera, né? Ele foi para a prisão, mas na prisão, irmãos, José não foi um simples preso, mas diz a palavra do Senhor que na prisão ele organizou a prisão. Ele colocou ordem na prisão. As coisas mudaram dentro da prisão. Os prisioneiros começaram a ter uma vida diferente a partir do momento que tiveram contato com José. Um homem de Deus, irmãos, ele é capaz de mudar o ambiente. E José mudava o ambiente porque ele tinha Deus nele. Ele mudou o ambiente na casa de Potifar. Ele mudou o ambiente dentro da prisão. E a palavra de Deus vai nos dizer que certa feita foram presos o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles tiveram sonho, na mesma noite os dois tiveram sonhos. E eles acordaram perturbados, sem entender o que eram aqueles sonhos. E a palavra do Senhor diz que Deus revelou a José o sonho do copeiro e do padeiro. E assim conforme ele revelou, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro foi restabelecido na sua posição. E José pediu que o copeiro se lembrasse dele quando ele recebesse a bênção. Mas a palavra de Deus, irmãos, vai nos dizer que por 2 anos o copeiro se esqueceu de José. As pessoas podem se esquecer de você, mas Deus jamais se esquecerá. A palavra de Deus vai dizer que após 2 anos o rei teve 2 sonhos, e o rei ficou perturbado com esses sonhos. Ele queria entender. Ele reuniu os sábios do Egito. Ele reuniu, passou o sonho para eles, mas ninguém foi capaz de interpretar. E aí diz a palavra do Senhor que nesse momento Deus fez o copeiro se lembrar de José. E ele pediu permissão ao rei e falou assim: rei, tem um homem lá na prisão que ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E assim como ele interpretou
decretou aconteceu. E José foi chamado diante de Faraó. Faraó conta o seu sonho para José. E José, através de Deus, interpreta o sonho do Faraó. E aí chegamos nesse contexto onde eu li aqui o tema da palavra. E dentro desse contexto, nós falamos a respeito já aqui da mordomia, né? Dentro da casa de Potifar, antes dele chegar a ser governador do Egito. No primeiro ponto, José, dentro de Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3, José foi fiel e diligente em tudo o que lhe foi confiado, desde a casa de Potifar até a administração do Egito. Ele administrava com excelência e responsabilidade. Deus estava com José e o fazia prosperar onde quer que estivesse, seja na casa de Potifar ou na prisão. Isso demonstra que a verdadeira bênção e prosperidade vem da presença e do favor de Deus sobre a boa mordomia que Ele nos confia. Aprender com José sobre mordomia é entender que a responsabilidade com que ganhamos é crucial para vencer em tempos difíceis. Então, dentro do contexto de mordomia, vemos que José foi um exemplo. Agora, projeta para mim Gênesis 41, 34 ao 36, que é o tema, né, que nós lemos. Eu não vou nem repetir, mas pode deixar ali, que é que José interpreta o sonho de Deus. E aí Faraó fala assim: tá, e agora? O que vou fazer? O que fazer diante de uma revelação de Deus? E aí José não só interpreta o sonho, mas ele faz um aconselhamento, uma sugestão. E assim como ele não sugeriu que o Faraó colocasse ele, mas ele falou: coloque oficiais para fazer isso. Só que quando ele falou isso, o rei percebeu que ele era sábio por ser capaz de interpretar os sonhos do Faraó e aí de dar um conselho. Então Faraó achou assim: então o homem sábio é esse, é você será governador do Egito, vai governar tudo que estiver abaixo do trono. Então, acima de José só tinha Faraó. José tinha poder para governar todo o Egito. Dentro desse contexto, que é o ponto 2, vem falar de estratégia, vem falar de poupança e o ciclo de plantando e colhendo. Dentro do tema, né? Aprendendo a semear até o celeiro transbordar. Nós vamos falar dentro da questão do segundo tópico, que é plantar e colher. José não esperou a crise chegar para agir. Ele teve uma estratégia clara e possível para enfrentar os tempos difíceis. Pensando nisso, enquanto tudo ia bem. Enquanto tudo está bem na sua vida, irmão, não se incomoda. Planeja para o tempo difícil. José fez isso. Temos que aprender com ele. Sua estratégia envolveu recolher e armazenar 20% da colheita durante os anos de fartura. Essa ação de semear, guardar, poupar durante a bonança garantiu colheita, provisão nos anos de fome. Foram 7 anos de bonança. 7 anos que a terra ela produziu mais do que em qualquer tempo. 7 anos de bonança. E José, ele orientou a recolher 20% de tudo aquilo que fosse produzido. Este princípio é a base do
plantando e colhendo. É fundamental para o celeiro transbordar. É preciso plantar, poupar, planejar no tempos bons, para garantir que haja colheita e recurso no tempos ruins. A lição da reserva financeira, poupança, é explícita. Guardar o máximo possível, mesmo que pouco, faz diferença. Poupar 20% da renda é sugerido como um bom número. Isso prepara para os tempos de crise. Irmãos, Deus abençoa, Deus abençoa. Mas quando Deus abençoa, vem a questão da mordomia, de você ser um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E poupar. Estar preparado para os tempos difíceis, para o dia mau. É um dever seu como mordomo daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Porque, irmãos, a palavra fala que o sol e a chuva, ela vem para o bem e para o mal, para o rico e para o pobre. A crise vai vir para mim e para você. Mas quem vai estar preparado? Aquele que fez boa mordomia daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Nós aprendemos isso com José. Terceiro ponto, tentar adiantar. Gênesis capítulo 47, versículo 20. Prudência, diligência e evitar o comodismo. Gênesis 47, 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, tão rigorosa que era a fome para eles. Então a terra tornou-se propriedade do faraó. José, na casa de Potifar, Potifar prospera. José na prisão, a prisão muda, as coisas mudam. José como governador do Egito, o Egito prospera. Faraó prospera. O que aprendemos com isso? A fartura pode levar ao relaxamento na administração do dinheiro. José nos ensina a não sermos descuidados. Mesmo com celeiros cheios, José continuou trabalhando e buscando aumentar os ganhos para Faraó. A diligência e a prudência nos tempos de abundância são o que permite vencer a crise e prosperar. Aqueles que são relaxados com seu dinheiro perdem o que acumulam devido à imprudência. Isso reforça a necessidade da responsabilidade constante na gestão dos recursos. Então, meus, José ele aprendeu que é possível prosperar na crise, que é possível prosperar nos dias ruins. Enquanto o mundo entra em desespero, enquanto as pessoas entram em desespero na crise, aquele que tem Deus em seu coração, aquele que é orientado por Deus, ele é capaz de ir na contramão. Enquanto as pessoas passam necessidade, passam fome, Deus vai te abençoar sobremodo, a partir do momento que você entender o propósito de Deus na sua vida. José, ele aprendeu e aplicou. E isso trouxe bênção para ele e para Faraó, para ele e para quem estava próximo dele, para a sua família. E aí vamos chegar no quarto ponto. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, por favor. Generosidade e o celeiro transbordando para abençoar os outros. Provérbios 11, 24 a 25. Provérbios 24. Não, Provérbios 11, 24 a 25. Provérbios 11, 24 a 25. Há quem dê com generosidade, há quem dê generosamente, a tradução é diferente. Há quem dê generosamente e dê aumentar as suas riquezas. Outro retém o que deveria dar e cai na pobreza.
E o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Dentro desse contexto, irmãos, aprendemos com José que em tempos de crise é comum o egoísmo, mas José demonstrou grande generosidade ao cuidar de sua família e do povo egípcio, livrando-os da fome. As fontes citam Provérbios 11, 24 e 25, né? Generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso nos mostra que a bênção não é apenas para o nosso próprio conforto, mas para que possamos abençoar os outros com nossos recursos. Um celeiro transbordante nos capacitam a ajudar os necessitados, o que, segundo a palavra, atrai mais bênçãos e cuidado de Deus. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, José, sendo abençoado por Deus, ele abençoou os demais. Ele usou de coração bom, igual eu falei isso. Tem um ditado no mundo, né, que quando o pirão é pouco, o meu primeiro, né? Não é assim? Quando a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, né? Como que é? Nunca ouviu não? Quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro? Hã? Estou muito velho assim? Em tempo de crise, irmão, as pessoas são egoístas, elas pensam primeiro menos. Se sobrar, eu abençoo. Mas elas pensam primeiro menos. Mas aqui, José ele soube ser generoso mesmo em tempo de crise. Ele usou generosidade mesmo com seus irmãos que o venderam como escravo. Ele se preocupou, a minha família está passando fome. O meu povo está passando fome. Irmãos, será que nós se preocupamos com alguém, com um irmão da igreja, com um conhecido, com um parente, se ele está passando necessidade? Se ele está em tempos de crise? Pense, irmãos. Não pense só em você, não. Pense em alguém que possa estar precisando e abençoa, como José abençoou. Último tópico, irmãos: fé e o propósito divino. Gênesis capítulo 45, versículos 5 a 8. Gênesis 45, versículos 5 a 8. Fé, o propósito divino. Agora, não se atinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra, e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó, e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. A história de José está inserida na linhagem dos patriarcas, como eu já citei: Abraão, Isaac e Jacó. Ele era filho de Jacó, que é Israel, neto de Isaac e bisneto de Abraão. A bênção de Deus sobre José é uma continuidade da aliança e das promessas feitas a esses patriarcas, que viveram pela fé. José reconhecia que sua capacidade de interpretar sonhos vinha de Deus. Ele via a mão de Deus, mesmo nas ações más dos seus irmãos, entendendo que Deus o havia enviado adiante para preservar vidas e cumprir um propósito maior. Abraão, Isaac e Jacó, neste contexto, usaram a fé em Deus e a confiança em seu propósito, marcas da vida desses patriarcas
e também da vida de José. Marcas fundamentais para experimentar a verdadeira bênção e prosperidade que vem do Senhor, permitindo que o celeiro transborde segundo os seus planos. A fidelidade a Deus, como a fé e os dízimos e ofertas, mencionados em outros temas do projeto, é a base para a bênção. Irmãos, vocês lembram a promessa que Deus fez a Abraão? Todos, o povo seria abençoado através de Abraão. E daria uma grande descendência. E todo mundo seria abençoado através de Abraão. Quando veio o período de fome, irmãos, como eu falei, a fome veio para todo mundo. 7 anos de fome. O primeiro ano, o povo de Israel, a família de Jacó, a família de Israel, o seu acampamento, tinha provisão para o primeiro ano de crise. Mas quando acabou o primeiro ano, eles precisaram ir ao Egito comprar, ainda que eles tinham dinheiro, mas não tinha aonde comprar comida. Pense, irmão, você ter ouro, você ter joias, você ter a conta com dinheiro, estar com fome e não ter o que comprar. Não dá para comer dinheiro, não dá para comer bem. Se não acontecesse o que aconteceu, de Deus usar José no Egito para guardar mantimento, certamente a descendência de Abraão, Isaac e Jacó iriam cessar. Eles iriam morrer de fome, porque não ia ter o que comer. E aqui nós vimos que, através da obediência, através da fé em Deus, de entender o propósito de Deus, José salvou vidas, e ele garantiu que a descendência de Abraão se mantivesse. Nós lemos, né? O remanescente de Israel. Então era projeto de Deus, era plano de Deus. É necessário que nós entendamos o plano de Deus em nossas vidas, porque às vezes Deus quer usar, ainda que nos passar muitas informações, mas às vezes é porque Deus quer levar a gente em alguns lugares para salvar vidas de remanescentes, para mudar vidas de pessoas, para mudar vidas de famílias, para mudar a vida de uma geração. José, através de Deus, de ter Deus em sua vida, ele mudou a vida, ele salvou o mundo no seu tempo. Porque não só a nação do Egito, não só a nação de Israel, mas as demais nações, elas foram ao Egito e tiveram alimento para manter vidas. Glória a Deus. Conclusão, Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20. Gênesis capítulo 50, versículo 19 ao 21. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Para fecharmos dentro deste contexto, a verdadeira bênção e o celeiro transbordar
vem da gestão sábia dos recursos, combinada com a fé em Deus. A história de José encoraja-nos a aplicar esses princípios para que os nossos próprios celeiros transbordem, não só para nós, mas para abençoar os outros e para darmos glórias a Deus. Então, irmãos, nós aprendemos bastante com José. Como eu falei, dentro desta história, dentro deste contexto, eu vejo como forma central dentro deste tema, aprendendo a semear até o celeiro transbordar, porque nós conseguimos transcorrer dentro das mensagens anteriores e vimos que é possível viver esse transbordar de Deus. E assim como José viveu na sua época, eu convido a você a viver nessa época esse transbordar de Deus sobre a sua vida. Durante esses 2 anos que essa mensagem ficou para ser preparada, eu não tinha me atentado a algo. Eu não tinha me atentado ao nome de José, ao significado do nome José. E hoje, pouco momento antes de estar vindo para cá, eu fui olhar isso. E o significado de José, irmãos, está em José, o significado do nome dele está em Gênesis capítulo 30, versículo 22 ao 24. O primogênito de Raquel, um filho muito esperado. O nome significa acrescentará, pois Raquel pediu o Senhor, me acrescente outro filho. Então, irmãos, vemos o significado do nome de José. Acrescentará. José acrescentou na vida de Potifar. José acrescentou dentro da prisão. José acrescentou para o Egito. José acrescentou para a sua família. José acrescentou para todo o povo da sua época. E falando do nome de José, lá no Antigo Testamento, agora eu trago para o Novo Testamento, e venho falar de um outro José, que ele vem acrescentar, não só para a sua geração, não só para o seu tempo, mas ele vem para acrescentar desde a sua época até os dias de hoje. Eu venho falar de José, o pai de Jesus, que ele nos acrescentou Jesus há 2025 anos atrás. E ao acrescentar Jesus sobre esta terra, ele não salvou só um povo, como na época José do Egito salvou, mas a palavra do Senhor vai dizer que através de José e Maria nasceu Jesus. E Jesus, ele viveu como homem, cresceu, mas ele foi vendido não por 30, não por 20, mas por 30 peças de prata. E ele foi crucificado na cruz, morreu por mim e por você. José, ele acrescentou esse Jesus que trouxe salvação, como eu disse, não só para as pessoas da sua época, mas para aqueles que eram antes, para aqueles que eram da sua época e para até os dias de hoje. E para encerrar, eu quero perguntar aqui nessa noite se tem alguém que quer receber e se acrescentar sobre a sua vida. Quer receber o acrescentar de José, quer receber Jesus em sua vida como seu único e suficiente Salvador da sua vida. O tempo pode estar voltado à prosperidade, mas a maior prosperidade não é o dinheiro na conta, não é o celeiro cheio, mas é a paz, mas é uma vida plena que só Jesus pode oferecer.
E nesse momento eu pergunto: tem alguém para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ou queira reconciliar com Jesus? Esse é o momento, a noite oportuna. Esse é o momento do acrescentar de Deus para a sua vida. Que não tem, que Deus conceda uma outra oportunidade, mas até o final do culto, se quiser nos procurar, fica à vontade. Pai amado celestial, eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor Deus, de ministrar a tua palavra, Senhor. Aprendendo a semear, aprendendo a ser abençoado com José do Egito. Senhor, que tudo isso, Senhor Deus, que foi ministrado, Senhor, possa ser acrescentado ao coração dos teus filhos, possa ser acrescentado à vida dos teus filhos, Pai. Que eles possam, Senhor, ter o melhor desta terra, Senhor. E o Senhor venha prover, ó Pai, o celeiro transbordante, Senhor, para os teus filhos. Que eles venham ter para eles, Senhor. Que eles venham ter para a família deles, ó Pai. E que eles venham ter para aqueles que precisam, ó Pai. E nisso, ó Pai, o seu nome venha ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.